A assistente social voluntária Rika Nishina é interpelada por seu chefe após a entrega de mais um trabalho a ela delegada, exausta pelo acúmulo dos que ainda se empilhavam em suas tarefas de atribuições. A residência a ser atendida situava-se na região de Nerima, em Tóquio, e ao simples adentrar a casa, Rika percebera que seu serviço não seria fácil, a começar pela surpresa de que a enferma senhora Sachie Tokunaga encontrava-se em situação de abandono e insalubridade, sobre o qual a jovem assistente precisava remediar em caráter de urgência. Dessa forma, a desordem na casa orientou Rika Nishina a tomar providências servis, mas um ruído no armário a levou à incrível descoberta de um gato preto, mas também a de um garoto que se manteve escondido, que a jovem lembrou tê-lo visto numa das fotos em meio à bagunça. Prontamente reportou aos superiores na assistência social, que advertiram-na a aguardar o filho de Sachie junto à esposa, que estavam prestes a chegar. Nishina não tinha como prever, mas a espera pelos parentes da idosa daria tempo a ela suficiente para testemunhar eventos que talvez sua percepção não estivesse pronta para lidar. Senhoras e senhores, esse ruído sinalizava o alerta de que as coisas ao seu redor estariam por ficar tensas, e a esses daremos o nome de O Grito. Olá pessoas, aqui quem fala é o Jukibi e o assunto vai ser sempre terror e nossas redes sociais em geral, dessa forma resumida, estão aí na tela e na descrição. Gostaria de solicitar a vocês que ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. E pessoas, se vocês querem ser nossos sócios aqui do iPanic, para isso eu peço a vocês que contribuam com qualquer valor via Pix, que o seu nome vai ser mencionado aqui no próximo vídeo. Tá, e eu queria agradecer a Nila de Almeida, ao Alisson Carneiro, ao Vinícius Ribeiro, ao Felipe Alves e ao Luiz Carlos, que foram nossos sócios na contribuição para este vídeo aqui em questão. A nossa chave Pix está aí na tela e na descrição, se você preferir copiar e colar, e se for o caso, em qualquer contribuição, a gente fala seu nome aqui no próximo vídeo. Sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu. O amanhecer da sexta-feira, dia seguinte aos eventos que narramos anteriormente, caracterizou-se por começar como um dia comum. Como dissemos, a assistente social foi desacordada pela intervenção sobrenatural de que Sachie foi alvo e sumiu do radar desde então, de quem Katsuya Tokunaga e Kazumi, filho da idosa e esposa do filho, respectivamente, sequer tinham noção que houvera acontecido. Seria um dia especial, pois a irmã de Katsuya estaria por visitá-los, mas enquanto o rapaz saiu a trabalho, Kazumi parece ter ouvido os mesmos ruídos que Nishina teria escutado na ocasião em que sumiu. Ao segui-los, a nora de Sachie deparou-se com o mesmo gato preto que preconizou o fatídico encontro com o mesmo garoto de quem ninguém sabia quem era e por quem Kazumi supostamente foi atacada. Ao Katsuya chegar em casa, testemunhou sua esposa imóvel, sem conseguir sequer proferir uma palavra sobre o que causou o estado em que se encontrava, e o rapaz, por sua vez, desesperou-se com a impotência de ajudá-la naquele instante, mas mesmo que fosse esse o caso, sua visão foi perturbada por aparições em sequência daquele garoto, que agora, nas adjacências da cama em que socorria a esposa, sobrenaturalmente lhe apareceu de forma assombrosa. Ao simples encarar, o simples confronto visual com a criança pareceu instaurar na ambientação do quarto um contexto sombrio que inexplicavelmente tornava-se impróprio para a realidade humana, levando Kazumi a óbito e fazendo Katsuya perecer em desgraça. A visita que esperavam para aquela noite era da irmã de Katsuya, tá? O nome dela é Jennifer... Mentira, o nome dela é Hitomi e chegou na casa prometendo um jantar à sua mãe Sachie, mas deparou-se com seu irmão totalmente abalado, como não podia ser diferente pelos eventos que já adiantamos. Certamente, contar o que houve à irmã não era opção viável, até porque Hitomi não acreditaria. Tanto por isso, Katsuya resistiu àquela visita, empurrando a irmã para fora de casa, enquanto sussurrava que a criança não era dele, como diria Michael Jackson, e cujo significado será mencionado no momento oportuno. De fato, Hitomi foi mesmo embora, mas ao deixar a residência, permitiu com que Katsuya, influenciado pela energia maligna de que foi testemunha, escondesse sua falecida esposa no sótão onde, sem ninguém saber, se juntaria a ela do outro lado da vida.
Bom, claro que a irmã de Katsuya certamente não entendeu nada, né? Passaram-se dias e ela ainda se preocupava com o que poderia ter acontecido naquela casa para o seu irmão agir daquela forma. De fato, ela ainda ligava por notícias, mas as ligações que lhe eram retornadas, através da linha telefônica, esvaziaram-se em ruídos que em muito se assemelhavam com um gorgolejar que Nishina ouviu na ocasião de Sachie sendo tomada. Na real, Hitomi, ela tinha sua vida normal e tudo mais, mas depois da visita inoportuna que fez a mãe e irmão, esses episódios ruidosos juntos a aparições assombrosas começaram a lhe apetecer, como vemos aqui. Essa imagem apavorante aqui, ó, ela foi reportada à segurança do prédio que ela estava e que ao verificar permitiu que Hitomi, através do sistema de vigilância, testemunhasse que a natureza intrínseca ao que ela via podia ser de outro mundo. O ruído insistia em se fazer presente, mas nem mesmo na segurança de sua casa a garota estava livre de manifestações desse tipo, e foi em sua própria cama que Hitomi conheceria seu triste fim, quando o espírito de uma mulher, e certamente a mesma que viu no toalete aquele dia mais cedo, emergiu por debaixo de suas cobertas e abduziu sua energia vital, levando Hitomi para a vala. Um pouco antes disso, o chefe da assistência social, chamado Ihorashi, ele deu falta de Nishina, responsável por Sachie, e ao encontrá-la na casa, reportou às autoridades que instauraram uma investigação sobre os acontecimentos ali passados, de forma a desvendar o que de fato teria acontecido. Os detetives Nakagawa e Igarashi visitaram o local e defrontaram-se a uma cena de crime, da qual o casal deveras anfitrião, Katsuya e Kazumi, foi descoberto no sótão exauridos em morte. Apesar de em recuperação, mas já bastante lúcida, o depoimento de Nishina era importantíssimo para os detetives seguirem a direção correta para a solução do caso, mas a garota irredutivelmente afirmava que havia um garoto perdido que a ela se apresentou como Toshio, do qual as impressões iniciais não recolheram evidência alguma de sua existência. Katsuya e Kazumi não tinham filhos, e a foto a que a garota se referiu como prova não era da família Tokunaga como ela cogitou que seria. As investigações, no entanto, revelaram que todas as famílias que pisaram naquela residência também haviam sumido de forma misteriosa desde que o ilustrador Takio Saiki matou sua mulher Kayako Saiki naquela mesma casa, deixando para trás seu filho de 6 anos, desaparecido desde então, cujo nome era Toshio. Coincidências à parte, naquele período, o corpo de Kayako foi encontrado no sótão e Takio teria se matado instantes depois, e essas são cenas que podemos testemunhar logo no início do filme em formato prequela, em que nem mesmo o gato preto, mascote de seu filho, foi poupado da ira de Takio, inconformado pela suspeita da traição de sua esposa junto a um professor de Toshio, de quem também suspeita não ser dele. Na real, esses eventos são evidenciados na parte 1 da duologia de filmes feito para TV da franquia Ju-On, que, entre outras coisas, reitera que não houve traição de fato, tá? Mas sim que Kobayashi, o professor de Toshio, ao visitar o garoto por sua ausência nas aulas, descobriu no quarto de Kayako um diário escondido que revelava que a garota era apaixonada por ele, e somente a crença de que sua esposa o traía motivou Takio a matar ela e o filho, o que deu vida a uma maldição secular que chamaremos de Ju-On. É por isso que Katsuya, ao expulsar sua irmã, afirmava que o filho não era dele, tá? Pela influência que ele sofria de Takio, desde que ele próprio testemunhou as aparições de Toshio, agora que sabemos que o antigo anfitrião suspeitava que o próprio filho era bastardo. O conceito japonês Ju-On diz respeito a uma maldição que se origina pelo pesar de alguém que morre de forma violenta nas garras de uma raiva extrema e que cujo local do assassinato é condenado pelo rancor pressentido, sobrevivendo de forma cíclica por entre as gerações, não importasse o que você fizesse. Essas revelações da família Saiki, não todas essas, claro, mas as que lhes foram suficientes, desvendaram pontas soltas das quais a polícia precisava de amparo especializado. E Yuji Toyama foi o detetive que à época cobriu o inquérito referido. Afastado da polícia desde então, foi convidado a auxiliar na análise das novas evidências que se apresentaram e ele, por sua vez, com medo e a contragosto, resolveu ajudar. Ao mesmo tempo, Rika Nishina, em sua própria casa, pensou ter sido visitada pelo espírito de Kayako junto a Toshio, fato que não implicaria em sua morte, e também de forma concomitante, do outro lado da cidade, Ihorashi, seu chefe, não teve a mesma sorte e foi encontrado morto, o que fez os detetives Nakagawa e Igarashi deixarem a delegacia para intervir de forma urgente, permitindo que Yuji Toyama sozinho observasse estarrecido nas imagens de vigilância que foi chamado a apurar, uma sombra, um espectro negro que andou pelo corredor daquele prédio que aparvalhou Hitomi e que ao aproximar-se da câmera, abriu os olhos demonstrando que o pai estava on e era sobre isso e não estava nada bem.
Entendendo a natureza sobrenatural que aquelas imagens podiam conter e por tudo que sabe desde que encerrou sua investigação, agora o detetive aposentado inadvertidamente vai até a casa em Nerima na intenção de incendiá-la por admitir que aquele era o marco zero profano de todos os incidentes que investigou e que precisava ser abolido. Tensão, pessoas, tensão, porque agora, estando na residência, o ex-policial Yuji Toyama compreende visões do que estaria por acontecer com sua própria filha Izumi Toyama no futuro próximo, em que, socializando com as amigas naquela casa famosa por ser assombrada, seriam juntas fadadas a um destino impiedoso e não tinha nada que ele pudesse fazer. No insight que teve, Izumi até seria a primeira a deixar o local, mas suas 3 amigas que por lá ficaram, desafortunadamente seriam padecentes fatais do espírito de Kayako e que vitimaria Nakagawa e Igarashi ao resgatarem Yuji Toyama dentro da casa, que também morreria momentos depois. Passam-se dias e o futuro a que nos referimos na situação de Izumi eventualmente haveria de chegar. Cartazes de desaparecido já consumiam as paredes da província porque os eventos que Yuji Toyama previu aconteceram, e as 3 amigas de sua filha, acometidas por Kayako na previsão, de fato jamais foram vistas de novo. Isso causou na garota, na Izumi, um sentimento de culpa e paranoia por tê-las abandonado à própria sorte na fatídica ocasião. Mas a grande realidade dos fatos é que, mesmo se ainda por lá estivesse, ela não teria como intervir para evitar o inevitável. Desde então, Izumi tornou-se reclusa, pouco sociável na escola, e as únicas 2 amigas que mantinha, Shiharu e Miyuki, preocupavam-se com elas nesse sentido. A garota contou a elas que, à época, ela e as 3 amigas agora desaparecidas e, presumivelmente mortas, engajaram-se a visitar aquela casa pela mística de ser assombrada, como já dissemos e como Yuji Toyama previu, e que, sentindo uma energia estranha emanar das dependências do lugar, ela, Izumi, saiu sozinha com medo do local sem esperar que as colegas fossem junto. O delírio de Izumi era tamanho que a faria descontrolar-se, afirmando estar sendo perseguida pelo espírito das 3 amigas mortas, o que a princípio não se podia provar. No entanto, as fotos tiradas para um trabalho escolar antes mesmo dos desaparecimentos, essas fotos elas foram finalmente reveladas. E Shiharu e Miyuki perceberam que em todas elas, sem exceção, os rostos de Izumi e as falecidas colegas estavam borrados na altura dos olhos, o que não tinha como explicar. Teria sido esse então o verdadeiro indício que preconizava o destino da menina? Bom, pode até ser, mas o fato é que naquele mesmo dia pela noite, Izumi acorda de um sonho com o pai e descobre que alguns dos jornais que usava para cobrir as janelas foram rasgados, o que aos olhos dela permitiria que suas 3 amigas mortas voltassem para buscá-la. E senhoras e senhores, lamento dizê-los, mas ela estava certa. De fato, Izumi foi perseguida pelos espíritos que Kayako vitimou na oportunidade que teve delas na casa, e como a sobrevivente de certa forma escapou naquela ocasião, não sairia impune dessa vez e teria seu compromisso selado com a morte de forma irreversível. O fato de o tempo ter recuperado parcialmente Rika Nishina dos traumas não significa que ele os tenha esquecido, muito pelo contrário. Apesar de radiante, antes mesmo de Izumi morrer, Nishina, desde que entrou naquela casa em Nerima, ainda mantinha visões e pesadelos bastante pontuais com as imagens que observara, como pudemos ver na ocasião em que ela acreditou ter sido visitada por Kayako e Toshio em sua própria casa. O que ela não sabe é que esses espíritos ainda a acompanhavam. E isso se faz verdade ao percebermos esse senhor brincando com alguém ao lado de Nishina que nós simplesmente não vemos. De todo modo, agora uma vez restabelecida, sua amiga de infância Mariko, que é professora, por um eventual imprevisto pede auxílio a Nishina para saber como lidar com um novo aluno em sua turma que nunca apareceu às aulas. Pois é, a gente já viu isso antes. E, bom, no entanto, de alguma forma, as visões de Rika Nishina pareciam aproximá-la de uma realidade irrevogável em que nem mesmo na hora do almoço foi poupada de tê-las. Naquele dia, porém, sua noite de sono foi interrompida pelo sonho de seu quarto infestado por gatos pretos, idênticos aos da casa em Nerima, mas graças a Asmodeus, o pesadelo não durou muito, porque um telefonema logo pela manhã a acordou, e então ela atendeu Mariko solicitando sua intervenção imediata, pois a professora estava na casa do garoto, de onde, através da linha, Nishina pôde ouvir miados de um gato. Entendendo a mística caracterizada por eles, por saber que esses mesmos gatos eram presença constantes nas visões que tinha desde que pisou naquela casa, e sobretudo por entender que gatos pretos são associados ao mal na cultura japonesa, ficou fácil ligar os pontos.
Compreendendo que Mariko estava em apuros, Nishina correu de seu próprio lar para socorrê-la. Tensão, pessoas, tensão, porque ao chegar na casa, ela deparou-se com um silêncio sombrio que intimidava sua persecução, mas de forma alguma deixaria sua amiga jogada à própria sorte, como foi feito com ela. Mariko, àquela altura, já não mais respondia aos chamados da amiga, e no mesmo armário em que Nishina encontrou Toshio pela primeira vez, ela observou a professora sendo puxada para o sótão, cujo acesso também se dava por dentro do closet, de onde Kayako se revelou a persegui-la, dessa vez de forma real. Não é hora para se olhar no espelho, Rika Nishina, tem um espírito do inferno atrás de você, mas... Pera, olhar-se em seu reflexo talvez tenha sido apropriado porque revelou à garota a lembrança de uma posição específica com as mãos sobre o rosto, que tanto ela, mesmo que de forma involuntária, como Sachie, como até o próprio paciente na assistência social faziam quando viam o espírito de Toshio acompanhando-a, e que cujo formato a permitia enxergar que os espíritos de Kayako e Toshio que os visitavam em suas visões não necessariamente eram responsáveis pela sucessão de eventos pelos quais Nishina passara, mas sim prestavam ao propósito da maldição Ju-On de que estariam fadados a servir pela eternidade desde que morreram nas mãos de Takeo. Isso se faz verdade porque, de repente, o espírito de Takeo Saiki desce as escadas em direção a Rika Nishina e estende a mão para alcançá-la, significando seu fim. A resolução piorou ligeiramente porque esse encerramento foi deletado do corte final, tornando-o alternativo, mas que replica a origem da maldição que, por definição, essa sim não morre. O deserto das ruas da província, provavelmente filmadas no futuro remoto, sugerem que toda a população foi atingida pela maldição e que aconteça o que acontecer, de apenas chegar perto daquela casa em Nerima, você também será alvo de Ju-On. O Grito, ou originalmente Ju-On The Grudge, é controversamente o primeiro filme da franquia de terror sobrenatural O Grito, ou simplesmente Ju-On, tendo essa primeira parte sido lançada em 2002, produzida pela NBC japonesa e Nikatsu Corporation, distribuída pela Lionsgate de forma internacional e com selo PG-12 no Japão e R na América. Dizemos controversamente porque, como adiantamos, existem dois filmes prequela de nome Ju-On The Curse 1 e 2, ambos lançados em 2000, mas feitos diretos para a TV japonesa, além de dois outros curtas filmados em 98, chamados Katasumi e 4444, 10 vezes o número 4, que, dependendo da demanda, serão trazidos a esse canal. Ao IMDb, o longa admite média 6.7, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 62% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Aos bolsos da bilheteria, a produção arranca pouco mais de 3 milhões e meio de dólares já convertidos do iene japonês, o que levou a Sony Pictures a crescer o olho na premissa e entregar o remake O Grito em 2004, junto a outras 3 sequências, totalizando 14 filmes ao todo, somando os curtas e longas no Japão e as refilmagens americanas, fazendo da marca uma das mais influentes na obra do terror contemporâneo, mesmo 20 anos depois, que é exatamente o que afirma a crítica especializada. No meu ver, confesso que no início o filme não chegou a me prender como deveria, mas dada uma segunda chance, ficamos imersos na sua ambientação que, mesmo apelando a pesquisas externas, como vocês receberam aqui, de fato faz de O Grito importantíssimo para a história do cinema de horror, e por esse motivo, o filme comigo não pode ter outra nota que não seja 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Comentem assim, eu grito se eu vir Kayako. Tá? Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.